Vamos agora para a lição da quinta-feira, quando vamos considerar as duas últimas parábolas. Então, quinta-feira, a parábola da semente e a parábola do grão de mostarda. Agora sim, vamos então à parábola da semente, onde aquele cavalheiro, ele diz aqui que um homem lança a semente, ele vai dormir, de repente, quando ele acorda, o campo está pronto. Esta é a parábola inédita e exclusiva que só aparece no Evangelho de Marcos. Marcos, ele não registra muito mais parábolas. Nós aqui, se considerarmos o texto bíblico, são 4. Considerarmos a ordem do autor, são 5, isso não é tão relevante, mas somente mais 2 parábolas vão aparecer no Evangelho de Marcos. Uma no capítulo 12 e a outra, a dos lavradores maus, e a outra no capítulo 13 da figueira. Então, além destas parábolas, somente estas 2 mais para o final do ministério de Jesus. E aqui fica Marcos e as parábolas fica por aí. Nós não iremos encontrar outras parábolas a não ser estas que eu mencionei. E aqui o autor, então, ele se destaca, né? Ele destaca essa exclusividade do registro de Marcos, porque muito daquilo que Marcos apresenta está em paralelo com Mateus e também com Lucas, os chamados evangelhos sinóticos, mas aqui é uma exclusividade de Marcos e o foco está no processo de crescimento. Este é o foco, onde é destacado que o processo de crescimento não tem a mão do ser humano. É Deus que dá o crescimento. Isso Paulo falou, Jesus falou em outras oportunidades. Uns dizem que são de Apolo, ou são de Paulo, ou são de Pedro, mas é Deus que dá o crescimento, é Deus que promove isso na nossa vida. E não são as ações humanas. É claro que quando nós buscamos o crescimento na graça, Pedro nos exorta a crescer na graça e no conhecimento, nós temos um papel a desempenhar, que é a nossa resposta às provocações de Deus, às motivações de Deus para buscarmos conhecimento. Você precisa separar tempo. Eu, para apresentar essa lição, precisei separar tempo para estudar, gastar tempo com oração, reflexão, pesquisa, além da lição, outras fontes. Isso é iniciativa humana, mas o crescimento, Deus toma tudo isso e é Ele quem nos guia à verdade, é Ele quem nos ajuda a compreender a verdade, é o Espírito Santo que nos ajuda a crescer e nos desenvolver e amadurecermos na nossa caminhada cristã. Isto é muito interessante porque ele fala dos estágios, né? Ele diz aqui no verso 28, primeiro vem a erva, depois a espiga, por fim o grão, e aí então quando o fruto está maduro, mete-lhe a foice e vem a ceifa. Veja que aqui há uma expressão que aponta para a ceifa. Lá em Apocalipse 14 se refere à volta do Senhor Jesus. Então, esse processo de crescimento, de amadurecimento, ele tem um fim, ele tem um ponto final, é o ponto final da história do ser humano quando Jesus vai voltar. Mas, não nos esqueçamos, nós vamos continuar crescendo pela eternidade. A redenção será o nosso objeto de estudo e nós avançaremos crescendo por toda a eternidade. Aqui termina esta parábola. Vamos então à última parábola da mostarda, esta mais conhecida. Aqui o autor traz algumas informações interessantes, porque ele acredita que a semente a qual Cristo se referia é da mostarda negra. E são necessárias, ela é tão minúscula, que são necessárias mais de 700 sementinhas para pesar 1 grama dessa sementinha. Embora essa semente não seja a menor semente do mundo, especialmente contrastada com a planta que se torna, chegando a alcançar 3 metros de altura, e até as aves fazem aí seus ninhos e pousam nessas plantas. E aqui interessante, irmãos, mais uma vez, a parábola do reino de Deus, a chegada do reino de Deus. Jesus começou o seu ministério de forma humilde, visitando as vilas, os povoados, os lugares, as cidades e também os lugares mais distantes, chamando os seus discípulos, todos eles homens simples, iletrados, sem referências acadêmicas. Este início humilde da pregação do Evangelho, Jesus deixou claro que o seu reino, o reino que havia chegado, para trazer luz, para trazer salvação, para trazer libertação, este reino cresceria.
e hoje nós podemos testemunhar o crescimento do reino de Cristo, o crescimento da pregação do Evangelho. Somos aproximadamente 8 bilhões de seres humanos no mundo, e a maior religião do mundo é o cristianismo, com 2 bilhões,4, ainda claro que nos falta quase 6 bilhões para alcançarmos, mas isso terá o seu tempo também, quando o Apocalipse 18 se cumprir, quando este quarto anjo que vem com poder e ilumina toda a terra, todos terão conhecimento, mas esta parábola foi dada para demonstrar o crescimento do reino de Deus. E a pergunta vem, irmãos, como tem sido a minha participação na pregação do Evangelho, no cumprimento de Mateus 24:14? Essa é a única maneira pela qual nós podemos apressar o reino de Deus, a volta de Deus, perdão. Como nós podemos apressar é pregando o Evangelho, fazendo a nossa parte na pregação do Evangelho, mas esse Evangelho alcançará a todos. O que hoje humanamente parece impossível, ele se dará, irmãos, pelo poder de Deus. É um ato divino, é uma iniciativa divina, e então este Evangelho será conhecido de todos. Todos tomarão sua decisão, então Cristo fechará a porta da graça e logo depois retornará para buscar os seus escolhidos. Aqui fechamos a lição da quinta-feira.